Então hoje nós vamos ver a segunda lei da termodinâmica e a terceira lei da termodinâmica. Em relação à segunda lei da termodinâmica, existem vários enunciados para essa lei. Os principais enunciados são esses dois aqui. O enunciado que é baseado no conceito de entropia de sistemas isolados e o enunciado baseado no conceito de rendimento de máquinas térmicas. Na aula de hoje, a gente vai ver esse enunciado aqui, que é o baseado em entropia de sistemas isolados. Então, usando esse conceito de entropia, a gente pode enunciar a segunda lei do seguinte modo: em qualquer transformação que ocorra em um sistema isolado, a variação de entropia é sempre positiva. Então, sempre a entropia do universo é positiva. O que isso significa, né? Entropia do universo é a entropia do sistema mais a entropia das vizinhanças. Então, esse somatório vai ser sempre positivo. Se o sistema for isolado, significa que a entropia da vizinhança é zero. Então, a entropia desse sistema isolado tem que ser sempre maior do que zero. Então, a segunda lei, ela afirma que a entropia, ela cresce sempre. Em que tipo de processo? Existem processos que a entropia podem diminuir? Sim, existe. Então, se não for um processo espontâneo, né, porque normalmente o tipo de sistema, o tipo de processo que a entropia sempre aumenta é um processo espontâneo realizado adiabaticamente. Com certeza sempre a entropia vai aumentar. Mas você pode ter algum outro tipo de processo não espontâneo, onde ocorre uma diminuição da entropia. Porém, a entropia do universo somatório da entropia desse sistema com a vizinhança sempre será maior do que zero. Então, você pode ter um sistema com uma entropia negativa, às custas dele aumentar a entropia das vizinhanças. Então, daí a gente passa para a terceira lei da termodinâmica. Então, qual é a terceira lei da termodinâmica? Quando uma substância pura tem uma temperatura que tende para o zero absoluto, o que é zero absoluto? É o 0 Kelvin. A entropia dessa substância também tende a zero. Então, tem esse enunciado e tem o enunciado de baixo que diz que isso nunca vai acontecer. Porque a temperatura absoluta igual a zero não pode ser atingida em nenhum processo. Então, caso ela fosse atingida, a entropia seria zerada. Mas como ela nunca é atingida, a entropia nunca será zero. Por isso, aí a gente tem uma coisa, a terceira lei em conjunto com a segunda. Porque se existisse uma hipótese que a entropia pudesse ser zero, a gente quebraria a segunda lei da termodinâmica, que diz que ela só pode ser maior do que zero. E não tem como, porque a temperatura absoluta nunca pode ser igual a zero. Então, vamos ver que tipo de exercícios, né, a gente pode fazer para colocar esses conceitos em prática. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o número 4 da apostila. Deixa eu pegar aqui. Então, o que está dizendo nesse exercício 4 da apostila? É o seguinte: calcule a variação de entropia do argônio. Então, ele quer saber, vou botar aqui o verde. Ele quer saber, né, quem é o ΔS desse sistema. Inicialmente, essa entropia do argônio inicialmente o argônio está numa temperatura inicial de 25 graus Celsius, eu já coloquei aqui 298 Kelvin, e 1 bar de pressão inicial. Aí eu já vou botar no sistema internacional, porque quando a gente calcula a entropia, é bom a gente já pensar nas variáveis no sistema internacional para a entropia ter um resultado em joules. Então, eu passei de 1 bar para Pascal. Então, 1 bar é 10 a 5 Pascal. E ele estava nesse recipiente de meio decímetro cúbico. Então, passando para o sistema internacional, é 0,5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. E aí, esse argônio se expandiu até o volume final de 1 decímetro cúbico, que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos. E a temperatura final dele foi 373 Kelvin. O problema também pediu para considerar CV igual a 3 sobre 2 vezes N vezes R. Então, eu fiz um gráfico só para ilustrar o tipo de transformação que aconteceu. Então,
Ele saiu desse ponto inicial em direção ao ponto final. Ele estava aqui e veio para cá. Como é que calculamos a variação de entropia nesse tipo de processo? A gente viu, né, nas aulas anteriores, que quando a gente calcula a variação de entropia, existem alguns processos, como isotérmico, isobárico, que facilita a gente no sentido da gente ter equações específicas para eles, né? Como esse processo ele não é nem isotérmico, nem isobárico, nem isocórico, a gente vai ter que usar o conceito total assim, da entropia, a fórmula geral. Qual é a fórmula geral da entropia? ds é igual a dq sobre T. Então, a gente lembra da primeira lei? Qual que é a primeira lei? du é igual a dq menos dw. Portanto, dq quem é? É du mais dw. E a gente substitui isso aqui. Então, ds é igual a du mais dw, tudo sobre T. Então, só para lembrar, né, du é cv dt e dw é p vezes dv. Então, a gente pode reescrever isso assim, ó. Então, ds é igual a cv dt sobre t mais p dv sobre t. Então, aqui, ó, esse primeiro lado aqui já está fácil da gente integrar. Agora, a gente precisa arrumar o segundo termo para ficar fácil de integrar também. Aí, a gente se recorda o quê? De PV igual a nRT. Se PV igual a nRT, P sobre T é igual a nR sobre V. Substitui. Então, ds igual a cv dt sobre t mais nr dv sobre v. Agora sim eu consigo integrar tudo, já vou deixar de fora da integral aquilo que é constante. Então, a integral de ds é ΔS, que é a que eu quero descobrir, é igual a cv. Aliás, ele já deu, né, o CV. Só para mostrar aqui para vocês, ó, CV é 3 sobre 2 vezes NR. Então, eu já vou colocar o valor, né, correto do CV. Deixa eu apagar aqui o CV. Então, ds é igual a 3 sobre 2 NR. A integral de dt sobre t é ln de tf sobre ti, mais nr ln de vf sobre vi. Eu vou colocar o nr em evidência, porque a gente percebe que ele se repete dos dois lados, ó. Ele está aqui e está aqui. Então, vou colocar ele em evidência. Então, a variação de entropia é igual nr 3 meios ln. Quem é o TF, né? A temperatura final. O problema já deu. É 373 e a temperatura inicial é 298. Mais ln. O volume inicial e o volume final pode ser em decímetro cúbico, né? Porque você vai cortar a unidade do numerador com o denominador. Então, vou, para facilitar, só colocar 1 dividido por 0,5. Então tá. Falta agora a gente saber quem é o NR. Como que a gente vai calcular quem é o NR? Vamos retornar aqui ao início da questão. Se a gente tem, ó, se temos TI, temos PI e temos VI, ó, PI, VI igual a NR, TI. Então, a gente já sabe que NR é igual a PI, VI sobre TI. Então, vai ser fácil calcular, porque nós temos, né? Então, NR, vou repetir aqui embaixo, ó. NR é igual a PI, VI sobre TI.
Colocando os valores, agora a gente tem que tomar cuidado para colocar valores que deem joule. Por quê? Eu vou colocar a pressão em Pascal, multiplicar por metro cúbico, né, do volume, e a temperatura em Kelvin. Pascal vezes metro cúbico é joule. Kelvin. Aí sim é uma unidade de medida correta para mim. Então, aqui, ó, pressão 10 a 5 Pascal vezes volume 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos dividido por 298 Kelvin. Então, NR vai ser igual a 0,168 joule Kelvin. Agora a gente já pode voltar ao cálculo da entropia. Então, ó, delta S é igual a 0,168 vezes esse primeiro termo aqui todo, ó, isso aqui tudo, essa conta vai dar 0,337 mais esse segundo termo aqui, ln de 1 dividido por meio, vai dar 0,693. Então, somando isso que está entre colchetes e multiplicando por 0,168, eu vou chegar em variação de entropia igual a 0,173 joule Kelvin. E essa é a resposta final desse exercício da apostila. Próximo exercício que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui para o início. Vai ser esse exercício do livro, é o exercício 3.2 do livro. Então, esse exercício diz o seguinte, que dois corpos idênticos, ou seja, a massa de um é igual à massa do outro, né? São idênticos. Eles são colocados dentro de um recipiente isolado. Um corpo está na temperatura T1 e o outro na temperatura T2. E ele quer saber a variação da entropia do sistema e a variação da entropia do universo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a temperatura final. Então, a temperatura final, como os corpos têm a mesma massa, é simplesmente uma média aritmética das temperaturas iniciais. Essa é a temperatura final. Ele não dá valores, então a gente vai trabalhar só com letras e os números que aparecem. Então, como o sistema, né, não está, são dois corpos idênticos, ocorre uma mistura, ele quer saber a variação de entropia, a gente percebe que a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A variação da entropia vai ser igual a Czão P ln de TF sobre TI. Porque a pressão é a mesma dos dois lados, esses corpos são idênticos. Então, você vai ter, essa mistura vai acontecer num processo isobárico. Não está escrito isso no problema, mas é pelo enunciado que a gente percebe que é um processo isobárico. Então, como é que a gente calcula ΔS do sistema? É a variação de entropia do corpo 1 mais a variação de entropia do corpo 2. E ΔS do universo é a variação de entropia do sistema mais a variação de entropia do exterior. Mas tá, vamos lá, vamos pensar no corpo 1 primeiro. ΔS1, então, vai ser igual a CP ln de TF sobre TI. TF a gente já calculou aqui. Então, a gente pode escrever CP vezes ln de T1 mais T2 dividido por 2, temperatura inicial é T1. Essa é a variação de entropia do corpo 1. Não tem nada mais que a gente possa fazer essa fórmula, já que a gente não tem valores. A variação de entropia do corpo 2 vai ser igual a CP ln de TF, que é T1 mais T2 sobre 2, multiplicado pelo T inicial, que no caso do corpo 2 é o T2. Então, a variação de entropia do sistema é o somatório delas. Vamos montar esse somatório. CP ln de T1
mais T2 sobre 2T1 mais CP ln de T1 mais T2 sobre 2T2. Então, a gente percebe que o CP se repete, né, nos dois termos. A gente pode colocar ele em evidência. Então, a entropia do sistema é igual a CP vezes ln de T1 mais T2 sobre 2T1 mais ln de T1 mais T2 sobre 2T2. Aí a gente tem que lembrar de uma propriedade logarítmica que nos mostra o seguinte: ln de A mais ln de B é igual a ln de A vezes B. Então, a gente vai colocar essa propriedade logarítmica em operação aqui. A gente vai utilizar ela. A variação de entropia do sistema é igual a CP vezes ln de T1 mais T2 multiplicado por T1 mais T2 é T1 mais T2 ao quadrado. 2T1 vezes 2T2 é 4T1 T2. E não podemos fazer mais nada. Então, essa é a variação de entropia do sistema. Qual é a variação de entropia do universo? Como o enunciado do problema fala que o sistema é isolado, se o sistema é isolado, a variação de entropia, né, do exterior é igual a zero, né, porque o sistema é isolado. Então, se a gente vai pegar qual é a variação de entropia do universo? Variação de entropia do sistema mais variação do exterior. Portanto, isso daqui mais zero vai ser igual a isso daqui. CP vezes ln de T1 mais T2 ao quadrado sobre 4T1 T2. Enfim, a resposta do problema é isso daqui. E isso daqui. Vamos fazer mais um exercício. Agora a gente vai fazer o exercício 3.8 do livro. 3.8a do livro. Então, o que esse exercício nos diz? Vamos abrir aqui o livro na página 52. Ele fala: considere o mesmo recipiente do exemplo anterior. Então, eu tive que ir para o exemplo 3.7 só para saber qual é o recipiente. Então, é um recipiente isolado que tem dois compartimentos de volumes diferentes interconectados por uma válvula. Inicialmente, a válvula encontra-se fechada. O compartimento da direita, agora eu voltei para o 3.1, tem 1 mol de um gás nessa temperatura de 300, nessa pressão de 1 atmosfera. E no compartimento da direita tem 1 mol na temperatura 2 de 600 e na pressão 2 de 2 atmosferas. A válvula vai abrir, né, e os gases vão se misturar. E o sistema atingirá um novo equilíbrio. O que ele quer saber é a variação da entropia do sistema após essa mistura. E considerando que os gases são iguais. Então, se os gases são iguais e eles estão na mesma quantidade, né, porque tem 1 mol para um lado e 1 mol para o outro lado, a primeira coisa que a gente calcula é a temperatura final com uma média aritmética simples. TF é igual a T1 mais T2 dividido por 2. Então, 300 mais 600 dividido por 2 vai dar 450 Kelvin. Então, temos esse final aqui. E como vocês podem perceber, o compartimento da esquerda estava na mesma pressão do compartimento da direita. Então, depois que ocorre a mistura, eles vão continuar com a mesma pressão. Então, esse é um processo isobárico.
Então, num processo isobárico, a gente calcula a variação de entropia usando Cp ln de Tf sobre Ti. Então, para a gente calcular a variação de entropia do sistema, a gente tem que calcular a variação de entropia do gás 1 e somar com a variação de entropia do gás 2. Vamos começar pelo gás 1. A variação de entropia do gás 1 vai ser igual a N Czinho P, porque Czão P é a mesma coisa que N Czinho P. E o problema deu Czinho P, porque tem mol no denominador. Então, N Czinho P ln Tf sobre T1. Isso aqui é igual a 1 vezes 5 vezes ln de 450 sobre 300. Então, a variação de entropia do gás 1 vai ser igual a 2,03 caloria Kelvin. Por que caloria Kelvin? Porque o Cp está em caloria mol Kelvin. Então, essa unidade de medida da entropia vai ser caloria Kelvin. E a variação de entropia do gás 2. NCzinho P ln de Tf sobre T2 vai ser igual a 1 vezes 5 vezes ln de 450 sobre 600. Delta S2 vai ser igual a menos 1,44 caloria Kelvin. Portanto, delta S do sistema é delta S1 mais delta S2. Então, 2,03 menos 1,44 vai ser igual a 0,59 caloria Kelvin, que é o que a gente esperava que fosse maior do que zero, né? Porque se fosse menor do que zero, isso ia quebrar a segunda lei da termodinâmica e provavelmente a gente teria errado algum valor. Porque como o sistema é isolado, então essa também é a variação da entropia do universo. E a variação da entropia do universo tem que ser o que? Sempre maior do que zero, porque essa é a segunda lei da termodinâmica. Então, o nosso resultado encontrado está dentro, respeitando a segunda lei da termodinâmica. Então, agora que a gente já viu alguns exemplos, o que a gente vai fazer em casa? Vamos fazer esses exercícios aqui do livro. 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.26. E qualquer dúvida, falem comigo que eu faço um novo vídeo explicando passo a passo como resolver alguns desses exercícios.